Olá, sejam bem-vindos. Vamos iniciar a nossa live. É a nossa quarta live sobre soft skills. Deixa eu ver se eu coloco aqui nos comentários. Flexibilidade cognitiva. Oi, Rô, tudo bem? Bom ter você aqui. Boa noite. Consegui fixar aqui o comentário. Deixa eu ver quem está aqui. Tudo bem, gente? Deixa eu colocar cenar. Tô ótima. Vamos marcar uma live junto, hein, Rô? Bater um papo gostoso. Vamos lá. Vou até começar já, né, para sintetizar, né, esse movimento que eu fiz agora no mês de julho, da série Recolocação Profissional, que tem como objetivo que bom que você chegou. Com o objetivo de ajudar pessoas que estão aí nesse movimento de recolocação profissional. Então, nas lives do Instagram, eu escolhi 4 soft skills que, dentro daquela lista que o Fórum Econômico Mundial colocou dentro das 10 competências aí essenciais para dentro desse 2020, 2022, escolhi 4 que conversam com as outras soft skills também necessárias para você se destacar, se desenvolver, aprimorar, né? Enfim, para você aumentar suas chances de empregabilidade e trabalhabilidade. Né? Oi, Salomão, seja bem-vindo. Obrigada, Si. Vamos fazer sim, Si, outra logo. E aí, dentro das soft skills, eu comecei a falar, né, sobre a inteligência emocional, que ela é pano de fundo para todas as outras. A gente, dentro de tudo que eu falo, eu sempre trago a questão da importância da inteligência emocional, de aprender a reconhecer, né, identificar, dar nome às suas emoções, para que assim você possa aprender a controlá-las e também identificar essas emoções no outro e ser assertivo nas suas relações, né? Ser mais empático, aprimorar seus relacionamentos interpessoais. Na sequência, eu falei sobre comunicação assertiva e o quanto que ela é um diferencial nas nossas relações. Como transformar uma relação mais saudável através da assertividade, através da afetividade, na forma como a gente enxerga o outro, na forma de não aprender mais a ouvir do que o falar, né? O quanto que a gente pode aprender quando a gente, de fato, a gente para ouvir sem julgar. Aprender a falar, deixar de falar nas entrelinhas, dizer o óbvio precisa ser dito. Então, foram algumas temáticas dentro da comunicação que eu tratei aqui na live do Instagram. Na semana passada, falei sobre o pensamento criativo, como que funciona os 2 hemisférios do nosso cérebro, o lado esquerdo, que é mais lógico, e o lado direito, que é o mais intuitivo e mais criativo, o quanto que a gente pode aprimorar, desenvolver, se destacar se a gente souber exercitar esses 2 hemisférios a nosso favor, colocá-lo a nosso favor. E muitas coisas que eu vou falar hoje sobre flexibilidade cognitiva, que é essa quarta soft skill que eu escolhi para abordar, vocês vão ver que muitas dessas outras que eu falei eu vou trazer à tona. Né? Por isso que eu falei que todas elas são pano de fundo para essa que eu vou tratar hoje. Oi, Ju! Fizemos praticamente a live hoje, né, Ju? Então, o que eu vou fazer? Outra novidade, né? Agora no mês de agosto, eu não vou fazer as lives, tá? Às quartas-feiras, mas eu não vou deixar vocês sem conteúdo. Então, eu vou pegar essas outras skills também que são colocadas aí pelo Fórum Econômico, que são essenciais para qualquer profissional que queira se destacar, que queira ampliar suas chances no mercado. Então, eu vou gravar alguns vídeos e vou sempre linkar eles para vocês que vocês possam ter esse conteúdo, tá? Porque eu vou
vou focar em outros projetos nesse mês de agosto, mas em setembro eu volto com novo horário, com novas novidades, porque esse mês de agosto eu vou realmente me debruçar em novos projetos para vocês, tá? Então, vem novidade por aí, fiquem atentos, fiquem ligados aqui no Instagram, fiquem ligados lá no canal do YouTube, que tem novidade também, tá? E aí, na sequência, tá, da live do Instagram, daqui a pouquinho, eu faço a última aula que eu vou falar sobre empregabilidade e trabalhabilidade. Para quem que precisa cuidar da empregabilidade? Como que a gente pode desenvolver e se destacar a partir daquilo que a gente entende como empregabilidade? Então, espero vocês também no meu canal do YouTube, logo depois que a gente terminar esse bate-papo aqui, tá ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Ale, tudo bem? Michele, sejam bem-vindas. Bom ter vocês aqui, né? Sempre a galera que me acompanha. Estou super feliz. Ju, que vem com o caderninho de autoconhecimento. Para quem está chegando agora, eu sempre falo, venham para as lives com um caderninho de autoconhecimento para anotar os insights, aquilo que realmente tem o aprendizado significativo. Da mesma forma que você precisa, esse caderninho te ajuda no dia a dia a você a entender a si mesmo, através de entender suas necessidades, entender suas emoções, como que você lida com as suas situações, o que de novo você aprendeu sobre você. Então, o caderninho de autoconhecimento, ele é estratégico para que a gente se torne especialista em si mesmo, né? Então, tem um caderninho em mãos para vocês anotarem os melhores e maiores aprendizados aqui da live. Ok, gente? Vão falando comigo aí. Vamos lá. O que é flexibilidade cognitiva? Por que essa competência é tão importante na nossa vida e, em especial, no mundo do trabalho? A flexibilidade, né, o que a gente tem de flexibilidade, é algo que a gente se adapta, é quando a gente pensa fora da caixinha, é quando a gente possui a capacidade de se adaptar nosso comportamento, a nossa conduta, a novas, ou até a nossa opinião, em frente a alguma diversidade, em relação a algumas variáveis, né, que está acontecendo. Então, muitas vezes, como que funciona essa flexibilidade cognitiva? Ela, na verdade, é uma parte do nosso cérebro que demora um pouco mais para madurar. Ela é a parte do lobo pré-frontal. Tá? Então, por que ela é mais difícil de madurar, vamos dizer assim? Porque, normalmente, a gente tem ela pronta, né, 100% para poder utilizar ela com mais efetividade, com mais assertividade, aos 20 anos. Isso não quer dizer que você não utilize isso mais cedo. Quanto mais na infância, na adolescência, quanto mais você exercita perceber as coisas que acontecem de forma diferente, tentar fazer coisas de forma diferente, tentar se adaptar a determinadas situações, mais você vai exercitando a sua flexibilidade cognitiva. Mas a gente tem essa maturidade, tá? Fisiológica, neuropsiquiátrica, com 20 anos de idade. E depois, olha que engraçado, depois de um tempo, né? Às vezes depois da velhice, né? A gente vai perdendo isso. Só que a gente consegue recuperar isso depois, se a gente fizer alguns exercícios, treinamentos de flexibilidade cognitiva que dá para recuperar. Tá? Então, flexibilidade cognitiva, em outras palavras, é essa habilidade da forma como a gente percebe o que está funcionando e o que está funcionando e o que não está funcionando, e a gente adapta, a gente cria formas de fazer diferente, certo? Então, isso é flexibilidade cognitiva. Por exemplo, às vezes você está indo por um caminho, né? Você sempre faz o mesmo caminho para ir trabalhar. E aí, de repente, nesse caminho, teve um acidente, né? Você viu que teve um acidente, e você pode ficar parado, estagnado, falar, não vou chegar no trabalho hoje, ou você vai pensar em alternativas alternativas de caminhos para chegar no seu trabalho, né? Quando você pensa nessas alternativas, você está exercitando a sua flexibilidade
cognitiva. Você está pensando em alternativas para um problema, né? E é problema, gente, do cotidiano. Não é problemas aqueles gigantescos. A gente começa a exercitar a flexibilidade cognitiva a partir de pequenos problemas. Isso, Simone, o autista é assim. Existe alguns transtornos, né? Algumas patologias que tem a rigidez, a gente chama de rigidez cognitiva ou rigidez mental, que são aquelas pessoas que têm dificuldade de fazer diferente. Então, por isso que a gente chama assim, é uma pessoa sistemática. Na verdade, é uma pessoa que tem uma rigidez mental. Então, o autista é assim, o esquizofrênico é assim, pessoas hiperativas, pessoas com transtornos alimentares, pessoas que já sofreram derrame ou sofreram um acidente, um trauma cerebral, também acabam tendo essa rigidez cerebral. E se você não exercita isso, se você não consegue sair, né, olhar, né, no panorama, olhar de forma sistêmica, você também vai ficando rígido mentalmente. Todos nós, se a gente não exercitar, se a gente não compreender o que está por trás, começar a trabalhar outros tipos de percepção, daquela que visivelmente está mostrando para a gente vai ficando com esse pensamento rígido. Então, não são só pessoas que têm algum transtorno que têm essa rigidez mental. Pessoas que não conseguem que têm essa dificuldade de adaptar algumas mudanças, dificuldade de fazer as coisas, de repente tem que fazer diferente, a pessoa tem dificuldade, tem resistência. Isso demonstra que ela tem uma certa rigidez mental. Mas isso não quer dizer que ela não possa desenvolver. Inclusive, se as pessoas que também têm transtorno, talvez a gente não consiga resolver 100%. Por exemplo, eu sei que você faz muitos exercícios com a sua filha, que é autista. Então, tem muitos exercícios que pode fazer com que a gente trabalhe essa flexibilidade cognitiva dessas pessoas para que elas tenham um pouquinho mais de qualidade de vida e comecem a enxergar de forma diferente. Porque a pessoa, quando ela é rígida mentalmente, existe um sofrimento ali, né? Quando não é do jeito dela, do jeito daquilo que ela está acostumada, ela sofre. Então, trabalhar a flexibilidade cognitiva é também enxergar as coisas de uma forma diferente e com mais leveza, com mais clareza, né? Com mais opções, mais alternativas para resolver uma determinada situação, né? Só para a gente fazer um exercício bem rápido aqui, uma brincadeira com vocês. Se eu pedir para vocês coçarem o nariz agora, coce o nariz. Diz para mim aí se coçou o nariz. Né? Coçaram o nariz? Né? Pegaram, fizeram assim, provavelmente, para coçar o nariz. Agora, se eu pedir para você coçar, coloquem os braços para trás, né? E coce e tente coçar o nariz. Né? Arrume um jeito de coçar o nariz. Conseguiu? Com os braços para trás, conseguiu coçar o nariz? Se você conseguiu coçar o nariz, parabéns, nota 10, quem conseguiu. Quem conseguiu, quer dizer que está fazendo o quê? Está acionando, está colocando em ação a sua flexibilidade cognitiva. Por quê? Porque você saiu daquele padrão, né, que você então, você arrumou uma estratégia, Ju, de ajuda com o ombro. Criou estratégia. Você saiu daquele padrão, daquele automático, vou coçar o nariz, normalmente você usa a mão. E aí, de repente, você criou novas estratégias na borda da mesa, a avó falou. Barato. Você criou uma nova estratégia para resolver um problema. Então, você acabou de acionar, né, de usar a sua flexibilidade cognitiva. Então, a outra esfregou na parede. Ai, meu pai, se não for chapiscada, tá ótimo, Simone. Então, assim, você criou uma estratégia, uma solução para aquele simples problema. Né? Então, isso é flexibilidade cognitiva. Né? É quando você consegue enxergar a solução, consegue perceber, criar soluções, diversas soluções para um determinado problema. E aí você começa a transformar aquele problemão em probleminhas, porque você ativou essa percepção diferente, você começou a enxergar diferente. Então, isso é flexibilidade
cognitiva. Então, você começa a enxergar de forma mais sistêmica, você ativa, né, outras áreas, você se torna mais criativo. Aí entra, inclusive, oi, Vitor, seja bem-vindo. Aí, inclusive, você ativa aquela parte que a gente falou na semana passada do pensamento criativo. A flexibilidade cognitiva ela está muito ligada nessa questão do pensamento criativo, né? Então, quanto mais a gente abrir um leque de possibilidades, né, de insights, de tanto intuitivo quanto uma análise lógica de uma situação, mais assertivo você vai ser para resolver determinados problemas. E como eu falei para vocês na semana passada, a empresa te contrata para quê? Para resolver problemas, né? Então, isso que é importante, né? A gente começar a exercitar, gente. Da mesma forma que a gente tem que exercitar o corpo, tem que exercitar o cérebro. E isso vai fazer diferença, né? Por exemplo, a situação que a gente vive hoje. É uma situação, problema, é um cenário, né, que atinge a todos, atinge as empresas, te atinge como profissional, te atinge enquanto pessoa, né, enquanto mãe, enfim, nos seus papéis, se você de alguma forma. Agora, como isso chega, como você enxerga possibilidades, você cria oportunidades e soluções, vai depender dessa flexibilidade cognitiva. Se você enxerga só de um lado, só de uma forma, isso te restringe, né? Isso te restringe, isso de alguma forma, como eu falei para vocês, te causa um certo sofrimento, né? Então, é importante a gente exercitar. Oi, Ju, seja bem-vinda, Maria. Sejam bem-vindos. Estamos falando hoje de flexibilidade cognitiva, uma das soft skills essenciais para que todos nós, né, profissionais, possamos nos destacar, que a gente possa enxergar as situações do nosso cotidiano, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, de uma forma colocado em solução. Né? Isso que a flexibilidade cognitiva nos traz, esse foco na solução, tá? Outra questão, quais são as características, né? O que destaca uma pessoa que tem flexibilidade cognitiva daquela pessoa que não tem? Talvez a gente tenha um pouco, tenha mais ou menos. Então, a flexibilidade cognitiva, ela é exercitada, é aprendida. Oi, Flavinha, conseguiu vir hoje? Ela é aprendida, exercitada o tempo todo. Como eu falei para vocês logo no início, se você não exercita essa forma de enxergar, de perceber, né, as situações, essas variáveis, né, o inesperado, você não consegue lidar com o inesperado, você acaba tendo uma rigidez mental. E o objetivo, oi, Pati, e o objetivo aqui é que a gente possa flexibilizar, para que a gente possa criar essas alternativas, essas formas diferentes de enxergar, né? Eu queria até mostrar uma imagem aqui, mas eu não consigo compartilhar com vocês, né? Já viram aquelas imagens que tem duas, que você, por exemplo, tem uma imagem que assim, se você olhar para um lado de um jeito, você enxerga um coelho, se você olhar para o outro, você enxerga um pato. Acho que era uma imagem assim que eu vi. E assim, quando eu olho de uma forma, né, eu estou vendo às vezes um pato. Se eu já sei que existem outras possibilidades de enxergar outras coisas naquela mesma imagem, eu já crio já aciono a minha flexibilidade cognitiva e aí sim eu começo a enxergar o coelho também, ou outras coisas que estiverem dentro daquela imagem. Por quê? Porque eu estou acionando, né? Eu estou tirando aquele olhar focado e ampliando, né? De forma intencional, né? Intencional para aquilo, né? Então, isso é importante. Então, quando eu falo de flexibilidade cognitiva, eu tenho a intenção de olhar, de perceber diferente. Porque normalmente, quando algo chega para a gente tende a dar respostas muito rápidas. A gente tende a responder de uma forma imediata. E raramente a gente pega para analisar. Principalmente que eu falei na semana passada do pensamento criativo, se você tem uma tendência a usar mais o hemisfério direito, que é o criativo intuitivo, é muito imediatista, não faz análise.
E aí a flexibilidade cognitiva é importante a gente ser criativo e ao mesmo tempo parar, analisar aquela situação, olhar o que está acontecendo de fato, o que está ao redor, quais são as consequências, né? Se eu for para determinado caminho, se eu tomar determinadas decisões. Então, na hora que eu for tomar decisões, eu preciso analisar. Quanto mais eu analisar, mais alternativas eu crio e mais assertiva eu sou na minha tomada de decisão. E aí isso faz com que eu esteja o quê? Ativando a minha flexibilidade cognitiva, intencionalmente, tá? Isso é exercitar a flexibilidade cognitiva. Tá claro para vocês até aqui, gente? Se estiver falando muito rápido, quiserem outros exemplos, vão me dando um toque aí, tá ok? Vai me falando. E aí, vamos lá. Outra característica de pessoas que são flexíveis de forma cognitiva, flexíveis. Elas se adaptam rapidamente a novas situações, então ela não gasta muita energia reclamando, né? Então eu estou numa situação, às vezes, você está trabalha em determinado setor e precisa mudar de setor. Então ela bacana, Rô. Então ela não gasta tanta energia reclamando que mudou de setor. Por quê? Porque ela se adapta rápido e isso ativa o aprendizado contínuo dela. Isso ativa a flexibilidade cognitiva, de se abrir para novos aprendizados. E isso é muito importante. Ela tolera erros com mais empatia. O que é tolerar erros com mais empatia? Você consegue perceber o porquê que o outro errou. Você compreende. Então, quando eu falo tolerar, não quer dizer que você aceita, mas você compreende até para auxiliar o outro a buscar assertividade, tá? Tá vendo a empatia que vem lá da inteligência emocional, uma das dimensões da inteligência emocional? Quanto que é importante? Ela cria soluções alternativas para diversos problemas, né? Como eu já falei aqui. Oi, Jaque. Então, ela consegue, um determinado problema, ela consegue criar diversas alternativas, e isso é muito importante, porque ela consegue ter, sabe, o plano B, o plano C, não deu certo aqui, vai dar certo ali. Então, ela é muito mais flexível nesse movimento de solução, focada em solução. Ela consegue passar de uma atividade para outra com mais facilidade. Então, por exemplo, você terminou uma atividade, você está num processo, realizando um processo X no seu setor, e aí precisa realizar e vem o seu gestor e fala, eu preciso que você faça tal relatório agora. E aí você tem uma facilidade, né? Você é muito mais flexível para gerar novos relatórios, novas situações, avaliações, enfim, de uma forma muito mais rápida, muito mais ágil. E isso é muito importante. Por que eu trouxe essa questão da flexibilidade cognitiva para vocês? Porque quantas coisas a gente fala assim, eu quero um colaborador que seja ágil, que seja focado em solução, que resolva problemas complexos. Se eu tenho uma flexibilidade cognitiva, de alguma forma eu já trago tudo isso comigo. Então é algo, eu consigo transformar isso num relacionamento mais empático, tem relações mais interpessoais, mais assertivas, mais saudáveis. Então, a flexibilidade cognitiva, ela é a cereja do bolo, né, em relação às competências, porque você é aberto para novos aprendizados, você é aberto para novas, você faz a gestão de mudanças com muito mais tranquilidade, com muito mais com muito mais, enfim, com muito mais tranquilidade. E outra questão que é muito importante, que aí conecta muito com a comunicação que eu falei para vocês, é observar como que as pessoas pensam, como que as pessoas geram opiniões diferentes. Então, assim, como que você se relaciona com pessoas que pensam diferente de você? Quando eu falo de você ter uma relação com pessoas que pensam diferente, não quer dizer que você vai concordar com elas, mas você consegue entender, né, compreender por que a pessoa pensa. Às vezes você consegue compreender por conta são os valores dela, por conta da experiência,
por conta das suas crenças. Então, você consegue compreender o outro lado, você consegue compreender melhor as pessoas que pensam diferente. E tá aí, gente, o maior desafio para a flexibilidade cognitiva. Você quer exercitar sua flexibilidade cognitiva, lide, né? Não fuja de pessoas que pensam diferente de você. Quando eu falo de fugir, a Ju tá me perguntando qual que é o meu canal. Gente, meu canal no YouTube é o Camila. Você vai no YouTube, você tem que colocar o Camila com letra maiúscula, o C, e depois o Benatti com o B com letra maiúscula. Tá? Porque senão você vai achar outras Camilas Benates lá que não sou eu. Mas tem um link na bio, viu, Ju? Depois tem, na hora que você entra na minha biografia do Instagram, tem lá um link do YouTube que já te leva direto para o canal, tá bom? Vou falar sobre empregabilidade, trabalhabilidade, né? Então, é independente para quem está buscando um emprego ou para quem está buscando novas parcerias, questões de negócio, então é super bacana, né? Então, gente, a flexibilidade, pessoas que são flexíveis, né, mentalmente, elas ampliam a capacidade delas de se relacionar, né, de melhorar a forma de enxergar o mundo, amplia a sua visão de mundo, se torna mais criativa. Então, flexibilidade cognitiva é de fato uma competência necessária para as nossas relações. Para as nossas relações, para a resolução de problemas, para tomada de decisões. E aí eu vou dar algumas dicas, né? Dicas para uma parte de... Alguém tem pergunta, gente? Né? Até aqui, tá tranquilo, gente que entrou depois. Ó, para a galera que está entrando agora, entrou depois que eu iniciei, eu estou falando sobre uma soft skill super essencial para a sua carreira em si, que é a flexibilidade cognitiva. O que é a flexibilidade cognitiva? É a sua forma é a capacidade que você tem de se adaptar de uma forma ágil a novas situações, até mesmo aquelas inesperáveis, as adversidades. Então, você consegue adaptar de uma forma muito mais rápida. Por quê? Porque você consegue enxergar de uma forma sistêmica, né, a perceber o que está acontecendo de uma forma de um panorama muito maior, muito mais amplo, e isso faz com que você, na hora que vai tomar uma decisão ou criar alternativas para resolver aquele problema, você consegue ser muito mais assertivo, né? Então, a flexibilidade cognitiva, ela é essencial para essa questão de se destacar na carreira. Oi, Dê, tudo bem? Que bom ter você aqui. Então, vamos lá. Dicas para a gente exercitar a flexibilidade cognitiva. Ser curioso. Por que ser curioso? É sempre importante a gente aprender algo novo. Muitas vezes a gente fica na nossa chamada zona de conforto. O que é essa zona de conforto, gente? É aquilo que nos deixa... a gente está numa situação que, não, eu já aprendi, é o que eu sei fazer, é o que eu sei fazer bem, então eu só vou trabalhar no setor X, porque é ali que eu sei, ali que eu domino. Só que assim, se você não entender como que funciona o todo da sua empresa, da empresa que você trabalha, você vai ficar tomando decisões muito pontuais e vai esquecer que aquilo que você está decidindo, de alguma forma, vai fluir, ou positivamente ou negativamente em outro setor. Então, a gente precisa ter esse olhar macro para uma situação, das decisões que a gente está tomando, ouvir, né, saber como que funciona minimamente, gente, estou falando de conhecimentos mínimos, como que funciona os demais setores da empresa onde eu trabalho, para que na hora que você estiver fazendo o seu trabalho no seu setor, você, de fato, você atenda de forma maciça, de forma global aquela situação, né? Em relação às suas decisões. Então, isso é muito importante. Então, aprenda coisas diferentes, entenda como que funciona a sua empresa. Então, por exemplo, vou pegar a Denise aqui da área de comunicação. Ela, que era da área de comunicação, precisa entender tudo, né, o que acontece ao seu redor, do recursos humanos, a questão de gestão. Ah, legal, Flavinha, depois te mando. Questão de gestão, questão de como funciona a sala de aula, para poder ser assertiva na hora que vai escrever, na hora que vai se comunicar
os acontecimentos do trabalho dela, da empresa onde ela trabalha. Então, a gente precisa ter esse olhar macro para tomar decisões micro. Deu para entender isso? Assim, né? Então, a gente precisa compreender. Então, a gente precisa sair dessa zona de conforto, estou falando dentro do ambiente de trabalho, para poder aprender coisas novas, né? Aprender outros processos. Isso também vale para outros tipos de aprendizados. Aprender um novo comportamento, né? Aprender a se comunicar assertivamente, aprender algo que, assim, por exemplo, você ampliar a sua área de interesse. Por exemplo, você é da área de humanas, eu sou da área de humanas. Mas quando me chega alguma coisa nova, por exemplo, eu gosto muito de tecnologia educacional, né? E isso faz com que eu amplie o meu campo de interesse, meu campo de aprendizado, isso faz com que eu trabalhe a minha flexibilidade cognitiva. Então, saia da sua zona de conforto. Olha aí, a Carol tá falando, né? E na educação, tá tudo virtual agora. Aí é essa questão, ou você coloca a sua flexibilidade cognitiva em exercício, em ação, ou você vai ficar chorando que não está conseguindo acessar remotamente os seus alunos. Então, hoje, né, atualmente, não, tanto os professores, em especial os professores, que de alguma forma eram raros as exceções em relação. Olha lá, tá vendo, Raul? Que tinham esse abraço para a tecnologia, achavam que nunca iam precisar tanto da tecnologia, tiveram que se adaptar. A adaptabilidade, né? Essa é uma palavra-chave para quem exercita a flexibilidade cognitiva, né? É essa questão de se adaptar, de aprender algo novo. Então, esse aprendizado de surpresa, de saber lidar com o inesperado, faz com que você acione a sua flexibilidade cognitiva. Né? Então, a gente precisa se lançar aí nessas novas áreas de interesse. Fala, nossa, eu não gosto, a gente usa muitas pessoas falam assim, eu não tenho facilidade para aprender um instrumento, eu não tenho deixa eu ver quem aqui. Saber codificar nas outras funções e ser mais empático com as outras. Isso cria um clima harmônico nas organizações. E isso é isso mesmo, né? Criar situações, quando a gente entende como que funciona o processo de outro setor, a gente consegue, de fato, ter um clima organizacional muito mais harmônico, porque você consegue se colocar no lugar do outro, você entende as dificuldades dele, assim como ele também vai entender as suas, né? Os seus desafios diários. Então, estou aprendendo muito com a tecnologia. Acho que, assim, todos nós, muita gente trabalha no home office, independente do cargo. A Fabiana, eu sou casada com uma pessoa que é especialista em tecnologia, né? Então, isso facilita o meu processo. Então, quando eu tenho dificuldade, é com ele que eu aprendo. Então, e essa vontade, essa curiosidade, né, de aprender algo novo é que faz diferença. Eu poderia ter aqui meu esposo que entende tecnologia e deixar só para ele fazer algo. Pelo contrário, ele me ensina a fazer para que eu possa ter autonomia e resolver os meus problemas, né, as minhas dificuldades sozinha. Então, isso é aprender algo novo, ampliar a sua área de interesse. Então, o que você olha para você, aquilo assim que você teve até curiosidade de aprender e em algum momento você falou assim: "Ah, não, eu tenho muita dificuldade, nem tenho facilidade". Pega nesse ponto e vai lá e se desafia a aprender. A impressão de que tem é que mesmo distante, hoje estamos mais próximos. Eu também tenho essa impressão, viu, Dê? Também tenho essa impressão. Por quê? Porque as pessoas aprenderam, né, se adaptaram e aprenderam a utilizar a tecnologia a seu favor, para aproximar e não se distanciar. Então, muitas vezes, né, eu sou professora também, às vezes estava em sala de aula e o aluno ele estava ausente, ele estava lá no celular, em outro mundo, fazendo outras coisas, por exemplo. E aí acontece, hoje, quando ele tem que estar conectado com você remoto, ele tem que estar conectado com você remotamente. Então, de alguma forma, ele está conectado, ele está te ouvindo, às vezes, mais do que se ele estivesse em sala de aula. Claro, gente, eu não estou falando que a gente vai substituir a sala de aula, mas que isso foi um grande desafio, foi uma oportunidade, por mais negativo que seja, mas foi uma oportunidade de novos aprendizados. Né, de enxergar diferente e até mesmo quando se voltar presencial, né, o trabalho no geral,
a área educacional no geral, valorizar essa presença, diz, quando estiver presente, realmente estar presente, né? Aprender a se desconectar para conectar presencialmente também. Mudar o nosso mindset. A Andrea está falando, era inclusive uma outra dica, né, que ia dar que essa mudança de mindset. O que é o mindset? É o nosso modelo mental, é a forma como a gente enxerga a questão do aprendizado. Existe, assim, dois modelos mentais, que inclusive é da Carol Dweck que fala muito, que é o modelo mental fixo, que é aquele que você aprende, assim, é aquilo que você só vai naquele ponto que você tem facilidade, então você aprende só aquilo que você tem facilidade. E o mindset de desenvolvimento de aprendizado. O que é? Você entende que a partir do seu esforço, de estratégias de aprendizado, você pode aprender aquilo que você desejar. Nós estamos o tempo todo querendo falar e a tecnologia que no presencial nos afastava um dos outros, agora nos aproximou e tenho achado a comunicação mais eficaz, porque as pessoas tiveram que achar o seu caminho, né, Denise, para poder se realmente passar o seu recado. Então, se ela não for assertiva dessas ferramentas, a questão da má interpretação criam situações desnecessárias. Então, ela precisa ser muito mais ágil para responder algo, ela precisa estar muito mais presente para responder algo. Então, isso faz com que as pessoas realmente estejam mais assertivas. Espero que isso continue presencialmente, né? Lá, depois do nosso curso eu mudei muito o meu. Comunicação, né? Comunicação assertiva. Que é o aprender a ouvir, a entender o ponto de vista do outro, aprender a ser receptor, né? A ouvir sem julgar, a ouvir sem ter respostas prontas, a falar de forma direta, objetiva, né, sem rodeios, a usar o canal correto para determinadas mensagens. Então, ela é mais objetiva, porque as pessoas, assim, ela está falando com você e, de repente, também tem que dar resposta para outras pessoas, então ela precisa ser mais objetiva. E, ao mesmo tempo, se está em casa trabalhando home office, ela tem diversas pessoas, diversos papéis para desempenhar e ela precisa realmente ser mais objetiva. Então, que isso se valha para a vida agora presencial também, né, Dê? Vamos lá. Então, nós falamos dicas para desenvolver flexibilidade. Ser curioso, aprender algo novo, abrir seu campo de interesse para novos tipos de aprendizados, mudar o seu mindset, né? Ter um mindset de desenvolvimento de aprendizado, que você sim capaz de aprender aquilo que você desejar, desde que você se esforce, crie estratégia para isso, coloque isso em ação. Desenvolva, uma outra dica, desenvolver a criatividade, né? Tentar resolver, quando você estiver diante de uma situação, diante de um problema, tentar ampliar o campo de solução, criar. Aí eu até falei na semana passada de fazer usar a ferramenta Brainstorm para listar, fazer um checklist de todas as possibilidades que você está enxergando para aquela situação e aí sim tomar uma decisão. Então, o que você pode, quando você amplia isso, esse campo de visão diante de uma situação, você consegue enxergar soluções muito mais apropriadas para aquela situação do que você responder imediatamente sem fazer uma análise com aquilo que precisa ser analisado. Oi, Bi, minha sogrinha está aqui, entrou no Instagram agora. Se eu não falar oi, depois ela briga, viu? Seja bem-vinda. Vamos lá. Aí a última dica, né? Última não, penúltima. Ser questionador. Se perguntar, né? O que você pode fazer diferente? Às vezes você aprendeu a realizar determinados processos de uma forma. E aí muitas pessoas têm essa resistência de aprender algo novo. Não, mas eu aprendi assim, eu sempre fiz assim. Ou você chega na empresa e aí você consegue enxergar, você tem uma flexibilidade cognitiva, e aí você está lidando com alguém que é mais rígido mentalmente. Aí você fala assim, nossa, mas se a gente fizesse esse processo de determinada forma, a gente não teria um resultado mais rápido, ia ter menos custo, né? A gente não conseguiria resolver outros problemas
para aquela mesma situação? É pessoa, alguém muito rígido mentalmente vai falar para você. Sempre foi assim. Está chegando agora, sempre foi assim. Não tente mudar nada agora. Já ouviram isso? Né? Já ouviram isso? Então, nada, gente, quase nunca acontece. Então, minha gente, nada de síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim, não. Isso é para processos. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar a prova, você vai exercitar se for dentro da sua possibilidade. Então, muitas vezes, você fica bater de frente com alguém que é muito rígido mentalmente em determinado processo, só desgasta uma relação. Com essas pessoas, você vai demonstrar através de que deu certo. Você vai lá, vai tentar o processo, mostrar que deu certo, e a pessoa vai acabar adotando isso. Né? Claro que você vai ter que fazer uma análise dentro das possibilidades, principalmente se você estiver chegando aí dentro da empresa. Então, existem muitas pessoas rígidas em determinados processos que estão aí ao nosso redor e que a gente precisa, se você é mais flexível mentalmente, é você que vai ter que dar esse passo de mostrar que dá certo, né? Não fica batendo de frente só falando, né? Então, às vezes mostrando no exemplo que deu certo. Aí sim, talvez a pessoa modifique o mindset dela e consiga enxergar diferente, tá? E aí, agora sim, a última dica é conviver com pessoas que pensam diferente de você, que têm opiniões diferentes. Claro, gente, que existem pessoas, não estou falando de pessoas chatas. Tem pessoas chatas que elas são, e às vezes, e essas pessoas chatas muitas vezes têm essa rigidez mental, elas não modificam, elas querem impor a sua opinião. É diferente de você conviver com pessoas que estão abertas a enxergar o seu ponto de vista e você também se abrir para enxergar o ponto de vista do outro, a compreender, né? A compreender por que a pessoa pensa daquela forma, né? E até às vezes colocar à prova a sua opinião, né? Coloque à prova a sua opinião. Né? Será que você realmente, aquilo que você traz como a sua verdade, ela realmente é absoluta para você? Né? Você está embasando aonde? Às vezes alguém te questiona algo que faz você pensar, só que às vezes por não ser flexível em abrir para o outro, que você pode ser versátil, mudar de opinião, você acaba sendo teimoso, né? Sendo rígido. Ele fala, não, o que eu penso é desse jeito mesmo, eu tô certa. Os meus valores em posição de valores, em posição de crença. Então, essas pessoas a gente não debate, tá? Mas existem muitas pessoas dentro das nossas relações que têm opiniões diferentes, diversas da nossa, sobre tudo, gente, sobre política, sobre religião, sobre relacionamento, sobre trabalho, pessoas que pensam diferente e que podem nos agregar, né? E nos colocar à prova em relação à nossa própria opinião. Se desafie a trabalhar com essas pessoas, se desafie a lidar com essas pessoas. É muito mais fácil eu excluí-las. É muito mais fácil eu ir lá e deletar da minha rede social. É muito mais fácil eu não atender o telefone daquela pessoa. Mas se desafie, né, para quem está aberto a esse debate saudável, né, de exercitar a flexibilidade cognitiva, se desafie a conviver, a relacionar, né, a entender, a compreender quais são as crenças que estão por trás daquele pensamento, daquela ideia que a pessoa traz para aquela conversa. Né? Então, o maior desafio hoje é lidar com pessoas que pensam diferente da gente. Não, é muito mais confortável, olha a nossa zona de conforto, confortável lidar com pessoas que você falou X, a pessoa concordou X, é isso mesmo? É muito mais fácil, né? É muito mais prazeroso, mas o desafio nosso de relacionamentos interpessoais é lidar com pessoas que discordam. Mas não é um discordar, gente, de uma forma impositiva. Isso tem que deixar muito claro para vocês. Quando eu não discuto com pessoa, eu não debato qualquer tipo de assunto com pessoas que são rígidas mentalmente. Quando a pessoa não está aberta, ela tem um mindset fixo, ela não está aberta a novos aprendizados, a enxergar diferente,
né, a ter uma conversa, um diálogo, aí não é discussão, um diálogo saudável. Então, hoje a gente vive muito numa rigidez. A gente tem uma tendência, né, de informação, muito que a gente chama na bolha, de você só enxergar, você só filtrar as informações que você vê na rede social, nas suas manchetes, naquilo que você vê de informação, só um lado, né? Só uma forma. E aí você não consegue compreender, você nem abre precedentes, formas para você enxergar e entender os outros lados também. E isso te limita, né, cognitivamente em relação ao seu aprendizado. Então, abra para o aprendizado. O maior desafio da flexibilidade cognitiva é se abrir para novos aprendizados. Não concordar não é não respeitar. Não, sim, a gente precisa respeitar sempre. Né? O respeito sempre em primeiro lugar. O respeito, ele nasce a partir do momento que você respeita, que você compreende que as pessoas têm experiência diferente, valores diferentes, crenças diferentes, tem visões diferentes, visão de mundo diferente do seu. Né? Então, ninguém, por mais que você, às vezes, tem muitas coisas que você concorda com a pessoa, tem coisas que você vai discordar, e é naturalmente saudável isso em qualquer relação. Né? Não queira ninguém agrega a você quando a pessoa não faz você pensar. Né? Relações positivas, seja no trabalho, seja na vida pessoal, elas têm que fazer a gente pensar, questionar, fazer com que a gente se questione também. Falar, será? Por quê? Eu estou embasado em quê? Né? A gente precisa ter certeza, buscar informação, se questionar o tempo todo. Isso faz com que a gente busque novos aprendizados, novas formas de aprender. Certo, minha gente? Hoje, então, gente, vamos lá. Né? Então, entenderam aí as minhas dicas para a flexibilidade cognitiva? Estão prontas? Tudo ok até aqui? Hein? Hoje, então, a partir de agora, já são 19h57. Daqui a pouquinho eu vou estar lá no meu canal do YouTube, vou dar uma aula sobre empregabilidade, porque, beleza, Dê. Por que eu faço no YouTube? Porque eu compartilho tela com vocês. Então, é uma aula mesmo. Vou falar de empregabilidade, de trabalhabilidade e qual que é a importância da gente cuidar disso, principalmente nesse momento. Tá? Então, eu espero vocês no canal do YouTube. E lembrando que em agosto, tá? Não vou ter as lives ao vivo, mas retorno em setembro, no novo horário, que eu ainda não... vai depender muito dos formatos de projeto que eu vou trabalhar. E também mas eu vou disponibilizar semanalmente um vídeo, inclusive com essas outras competências destacadas pelo Fórum Econômico Mundial. Tá? Então, eu não vou deixá-los sem conteúdo nesse período de agosto. Fiquem tranquilos, eu estou com vocês ainda. Acompanhe o Instagram, acompanhe o YouTube também, que vai ter coisas bacanas. E em setembro eu volto com projetos novos, na qual eu vou focar agora em agosto, por isso que eu vou ficar um pouco em loco, um pouco off, nem loco não, em offline, justamente para me debruçar nesse projeto e para entregar na forma como vocês merecem. Né? Volto em setembro, Roseli, se Deus quiser, teremos a nossa live junto, também especialista, mentor em desenvolvimento pessoal e profissional, né? Simone, faremos uma outra, mas a partir de setembro volto com vocês ao vivo. Mas assim, gente, qualquer dúvida, pode me chamar no direct, pode me chamar no WhatsApp, eu estou à disposição de vocês sempre. É um prazer, vocês enriquecem muito as minhas quartas-feiras, tá ok? Um beijo grande e daqui a pouquinho estou no tempo de eu tomar uma água e estou lá ao vivo no YouTube. Prazer, beijos!